Eu já tinha feito aquele trajeto tantas vezes que nem pensava mais. O rio era quase uma extensão de mim. Eu conhecia cada curva, cada corrente, cada som diferente que ele fazia quando o vento mudava ou quando a água subia. Era rotina, silenciosa, constante, previsível. Mas naquele dia, não foi. Eu estava conduzindo o barco devagar, deixando ele seguir no ritmo da água, quando ouvi um som que não combinava com nada dali. Não era o barulho do rio, nem de pássaro, nem de gente comum. Era um grito. Alto. Cortado. Desesperado. Eu franzi a testa na hora, puxei o remo com mais força e parei o barco, tentando localizar de onde vinha aquilo. O som veio de novo, mais fraco, mais carregado de urgência. Do barranco. Eu virei o barco naquela direção, sentindo o coração acelerar sem nem saber exatamente o que eu ia encontrar. Enquanto me aproximava, comecei a ver o movimento da água ali perto, mais agitado que o normal. A correnteza estava mais forte naquele trecho. E então eu vi. No meio daquele caos de água batendo contra as pedras e galhos, tinha uma capivara. Grande, mas claramente ferida. Ela estava posicionada de um jeito estranho, quase se jogando contra a corrente, como se estivesse lutando contra algo invisível. O corpo dela estava sujo de lama, e dava para ver que ela estava machucada. Mas não era isso que mais chamava a atenção. Eram os filhotes, pequenos, frágeis, sendo arrastados pela água logo ao lado. Naquele instante tudo fez sentido. Ela não estava lutando por ela. Ela estava lutando por eles. A cada investida da corrente, ela se colocava na frente, desviava, empurrava, segurava como podia. Mesmo ferida, mesmo claramente no limite, ela não recuava. Eu senti um impacto tão forte no peito que por um segundo fiquei paralisado. Aquilo não era só sobrevivência. Era algo maior. Era instinto, levado ao extremo. Eu encostei o barco o mais próximo que consegui, sem ser puxado pela correnteza. Minhas mãos já estavam firmes no remo, mas minha cabeça ainda tentava entender o que eu estava vendo. Ela soltou outro som, mais baixo agora, mas carregado. E naquele momento, eu entendi. Aquilo não era só um grito. Era um pedido. E eu não podia ignorar. Segurei o remo com força e empurrei o barco o mais próximo que consegui do barranco, tentando não deixar a corrente puxar tudo de uma vez. A água ali não perdoava. Era rápida, pesada, cheia de redemoinhos que surgiam do nada. Um movimento errado. E tudo podia virar. Mas eu não podia ficar olhando. Eu me inclinei para frente tentando alcançar melhor a margem, enquanto observava cada movimento da capivara. Ela mal conseguia se manter firme. O corpo dela já estava cedendo, mas mesmo assim, ela continuava. Ela se posicionava entre a corrente e os filhotes, empurrando com o focinho, bloqueando com o corpo, desviando a água como dava. Era uma luta desigual. A corrente contra ela. E ainda assim, ela não recuava. Eu senti um nó na garganta, porque dava para ver. Ela sabia que estava no limite, mas não importava. Os filhotes vinham primeiro. Um deles quase foi levado de vez. A corrente puxou com força, girando o corpinho pequeno na água. Naquele instante, eu agi. Me estiquei o máximo que consegui para fora do barco, sentindo o equilíbrio ir embora por um segundo. Meu pé escorregou, o barco balançou forte, mas minha mão alcançou. Eu segurei. O filhote era leve, molhado, tremendo inteiro. Eu puxei rápido para dentro do barco, com cuidado, tentando não machucar. Ele se encolheu, assustado, soltando um som baixo. Calma, calma. Eu nem percebi que falei em voz alta. Quando levantei o olhar de novo, vi a capivara. Ela tinha percebido. Mesmo no meio da dor, mesmo lutando contra a água, ela olhou para mim. E naquele olhar, tinha algo que eu nunca vou esquecer. Não era só instinto, era confiança. Aquilo me atingiu de um jeito que eu não sei explicar. Eu não podia parar. Voltei a me posicionar agora com mais cuidado, tentando estabilizar o barco enquanto acompanhava os outros filhotes. A corrente ainda puxava forte, mas a capivara continuava fazendo o impossível, mantendo eles próximos, protegendo como dava. Outro filhote se aproximou mais da margem. Eu me preparei. Esperei o momento certo e puxei. Mais um, depois outro. Cada vez mais difícil, cada vez mais arriscado, mas eu não podia hesitar. E a cada filhote salvo, eu sentia. Aquilo não era só um resgate. Era uma parceria silenciosa. Eu e ela, lutando juntos. Contra o mesmo inimigo. Mas no meio de tudo isso,
algo começou a me preocupar, porque enquanto os filhotes estavam sendo salvos, ela estava ficando mais fraca, muito mais fraca. E pela primeira vez, eu senti medo de que talvez ela não conseguisse sair dali. Eu olhei para ela com mais atenção, e foi aí que o peso da situação caiu de verdade. A respiração dela já não era mais a mesma. O corpo começava a ceder, os movimentos mais lentos, menos precisos. Cada vez que a corrente batia, ela demorava mais para reagir. Mas mesmo assim, ela continuava. Mesmo sem força, ela ainda tentava se posicionar, ainda buscava manter o último filhote perto. Era como se o corpo já tivesse desistido, mas a vontade não. Aquilo me travou por um segundo, porque eu entendi. Ela não estava lutando para sobreviver. Ela estava lutando para garantir que eles sobrevivessem. E isso muda tudo. Eu olhei para o barco. Os filhotes que eu já tinha puxado estavam amontoados ali, tremendo, molhados, assustados. Pequenos demais para entender o que estava acontecendo, mas vivos. Faltava um. E aquele último estava mais distante, preso numa parte onde a corrente fazia um redemoinho mais forte. A capivara tentou ir até ele, mas não conseguiu. O corpo falhou no meio do caminho, e ela quase foi levada junto. Meu coração disparou. Eu não tinha escolha. Segurei firme a lateral do barco, calculei rápido o movimento da água e pulei. A corrente me pegou na hora. Gelada, pesada, puxando com uma força que parecia não ter fim. Por um segundo, eu perdi o controle. A água entrou pelo nariz, pela boca. Meu corpo girou, mas eu lutei para me firmar. Eu não podia falhar ali. Eu mirei no filhote. Ele girava na água, sendo arrastado cada vez mais longe da margem. Eu nadei com tudo que tinha, sentindo os braços queimarem, o peito apertar, a corrente tentando me puxar para trás. Só mais um pouco, só mais um pouco. Quando finalmente alcancei, segurei ele com cuidado, prendendo contra o peito para não escapar. Ele estava fraco, quase sem reagir. Eu virei o corpo, tentando voltar. Mas aí veio o pior momento. A corrente puxou mais forte, muito mais forte. Por um segundo, eu achei que não ia conseguir. Meu corpo já estava no limite, os músculos falhando, a respiração descompassada. Eu senti o medo de verdade ali. Não o medo de errar, mas o medo de não voltar. E foi nesse instante que eu ouvi um som atrás de mim. Fraco, mas presente. Eu virei o rosto, ainda lutando contra a água, e vi ela, mesmo ferida, mesmo exausta. Ela tinha entrado na corrente de novo e estava vindo na minha direção. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Mesmo naquele estado, mesmo depois de tudo, ela ainda entrou na corrente. A água batia forte contra o corpo dela, empurrando, tentando levar tudo embora. Mas ela avançava, lenta, pesada, mas avançava. Não era mais força física. Era algo além. Era decisão. Ela se aproximou o suficiente para ficar ao meu lado, e naquele instante eu senti como se ela estivesse ali não só pelos filhotes, mas por mim também. Eu ajustei o corpo, tentando aproveitar o movimento dela para não ser levado de vez. A presença dela na água, firme, criando uma pequena resistência contra a corrente, fez diferença. Pequena, mas suficiente. Eu puxei o último fôlego que tinha e nadei. Cada movimento doía. Cada braço parecia mais pesado que o anterior. O filhote no meu peito quase não se mexia mais. E isso só aumentava o desespero. Vai, só mais um pouco. Eu não sei se falei ou só pensei. Mas continuei. E aos poucos, muito aos poucos, a margem começou a se aproximar. Primeiro a terra, depois os galhos, depois o chão firme. Eu estiquei o braço, segurei em um pedaço de raiz e me puxei com tudo que ainda restava em mim. O corpo saiu da água quase sem força, arrastando junto o filhote. Eu rolei para o lado, tentando recuperar o ar, o peito queimando, a cabeça girando, mas eu não podia parar. Eu olhei para a água. Ela ainda estava lá, mas agora, quase sem movimento. Meu coração apertou de um jeito que eu nunca tinha sentido. Eu me levantei como consegui e fui até a beira, ajoelhando na lama, estendendo a mão, mesmo sem saber se ainda dava tempo. Vem! Vem! Minha voz saiu fraca, mas ela ouviu. Com o pouco que ainda tinha, ela fez um último esforço. O corpo dela lutou contra a corrente mais uma vez, e lentamente começou a se aproximar. Eu segurei, com cuidado, com tudo que eu tinha, e puxei. Foi pesado, difícil, mas eu não soltei. Até que finalmente, ela saiu.
O corpo caiu ao meu lado, molhado, exausto, quase sem reação. Por um segundo, eu achei que tinha sido tarde demais. Mas então, ela respirou, fundo, pesado, mas respirou. Eu fechei os olhos por um instante, sentindo um alívio tão grande que parecia não caber dentro de mim. Quando abri de novo, os filhotes já estavam perto, se aproximando, encostando nela, vivos, todos vivos. Eu fiquei ali em silêncio, só olhando, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Porque aquilo não era só um resgate. Era algo muito maior. Era a prova de até onde alguém vai quando ama. Eu fiquei ali, ajoelhado na beira do barranco, tentando recuperar o fôlego enquanto olhava para aquela cena que eu sabia. Eu nunca mais ia esquecer. A capivara estava deitada, exausta, o corpo ainda tremendo levemente, mas viva. E ao redor dela, os filhotes. Todos. Encostados procurando calor, segurança, vida. E ela, mesmo no limite, ainda tentava responder. Um pequeno movimento, um leve levantar de cabeça, como se quisesse garantir pela última vez que eles estavam bem. Naquele momento eu senti algo diferente. Não era só alívio, era respeito. Um respeito profundo por algo que eu tinha acabado de presenciar. Porque ali, diante dos meus olhos, não tinha só um animal lutando. Tinha uma mãe. Uma mãe que enfrentou a correnteza, a dor, o cansaço, tudo para proteger os filhos. E, de alguma forma, aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Eu me sentei ali mesmo, na lama, sem me importar com nada, só observando. O rio continuava correndo, como se nada tivesse acontecido. A vida seguia, como sempre segue. Mas eu não. Eu já não era o mesmo. Porque naquele dia, eu entendi uma coisa que a gente quase nunca para perceber. A força não está no tamanho, não está na aparência, não está em quem parece mais preparado. A força está naquilo que a gente está disposto a fazer por quem a gente ama. Eu olhei para ela mais uma vez, ainda fraca, ainda cansada, mas ali, presente, vitoriosa. E então eu entendi. Ela não fez o impossível, ela fez o necessário. E às vezes, o necessário parece impossível para quem olha de fora. Eu me levantei devagar, ainda sentindo o corpo pesado, mas com algo diferente dentro de mim. Antes de ir, eu dei uma última olhada. Eles estavam juntos. E isso já era tudo. Eu voltei para o barco, empurrei ele de volta para o rio e segui meu caminho. Mas em silêncio. Não aquele silêncio vazio de sempre. Era outro tipo. Um silêncio cheio. Porque a partir daquele dia, toda vez que eu penso em desistir de alguma coisa, toda vez que parece difícil demais, pesado demais, impossível demais, eu lembro da correnteza, da luta e daquela mãe. E lembro que quando o motivo é forte o suficiente, a gente encontra força até onde parece que não existe mais. E isso muda tudo.